Eu acho que a coisa começa que, de uma maneira geral, criança não se interessa por bebida alcoólica. Não é uma coisa que é um interesse natural de uma criança, a não ser que ela seja estimulada de uma maneira imprópria. A criança gosta de chocolate, de doce, de refrigerante, tanto que o patrocínio da seleção brasileira é do Guaraná Antártica. A Brahma, ela patrocina alguns jogadores, como lembro, Luiz Fabiano, Júlio César, o próprio técnico Dunga, que até aparece nessa campanha Guerreiros. Mas a seleção brasileira, o patrocínio dela, se você for ver no uniforme de treino, é do Guaraná. Então não existe uma relação direta entre a Confederação Brasileira de Futebol e a marca Brahma. A relação da Brahma é com alguns atletas e a FIFA, né, que ela é uma patrocinadora master da FIFA. Então, eu sinceramente não consigo acreditar que uma criança vai ver uma determinada marca, Brahma, e associar diretamente com o consumo de álcool. Sinceramente, eu não acredito. Em relação especificamente ao técnico da seleção, há até um paradoxo nisso, porque ele passa uma imagem de uma retidão e de um compromisso e de um patriotismo ele passa alguns valores em todas as entrevistas que ele dá, alguns valores de um ser que não pode ser atacado, de um ser que segue à risca algumas determinações. E quando ele faz propaganda de uma cerveja, não que seja algo que seja ilegal, evidentemente que não, a cerveja é um produto lícito, mas há uma relação um pouco conflituosa. Na mesma medida que o Dunga não aceita indisciplina no seu grupo, quer dedicação total, quer treinamento, exige ao máximo dos seus comandados, ele faz propaganda de um produto que vai um pouco na contramão disso que ele prega. Não é recomendável, não tem sentido, na verdade, porque evidentemente que uma pessoa que faça um consumo muito frequente, né, e excessivo de bebida alcoólica é uma pessoa que não vai poder exercer bem a função do esporte. Mas essa associação é feita e é feita mundialmente, globalmente, principalmente no que diz respeito à cerveja. Essa associação também era feita no que dizia respeito ao tabaco, né? E isso diz respeito a uma coisa lógica, que é uma questão de associar o produto a um estilo de vida atraente, um estilo de vida saudável, um estilo de vida divertido. Por isso que é feito dessa forma, mas não faz nenhum sentido. A produção do Observatório da Imprensa entrou em contato com a CBF para saber o que a entidade acha da associação da seleção com uma marca de cerveja. Mas, segundo o assessor de imprensa, Rodrigo Paiva, isto não acontece. Ele garante que a seleção não tem nenhuma bebida alcoólica entre seus patrocinadores. Uma resposta curiosa, já que toda hora o treinador Dunga e outros jogadores aparecem em comerciais de cerveja usando a camisa amarela. Se visitarmos o site da Brahma, a explicação fica ainda mais inconsistente, já que a marca garante ser a patrocinadora oficial da seleção guerreira. Resolvemos então ouvir a opinião da Ambev. Afinal, a Brahma patrocina ou não patrocina a nossa seleção? Assina nos comerciais da Brahma que ela é patrocinadora, porque de fato é da companhia, mas no uniforme da seleção e na camisa da seleção usa o Guaraná Antártico. Cervejas patrocinam seleções de futebol no mundo todo. No caso da companhia, nós patrocinamos a seleção brasileira e a seleção argentina. Na verdade, há muitos anos a Quilmes patrocina a seleção da Argentina e o Brasil, há mais ou menos 10 anos, a Ambev patrocina a seleção brasileira. Na camisa do Brasil, à exceção da grande maioria dos países, seguindo rigorosamente a autorregulamentação, nós utilizamos a marca Guaraná Antártica. Na verdade, as pesquisas mostram claramente que o futebol é um esporte, tanto em termos de telespectador como quem vai ao campo, vai ao estádio, majoritariamente adulto. Mais de 80% dos telespectadores têm idade superior a 18 anos, que é a idade onde se permite o consumo de bebida alcoólica, e nos estádios também. A grande maioria são adultos. Portanto, não há nenhuma dificuldade em utilizar o consumo moderado e correto de bebida alcoólica ao futebol. De resto, uma associação feita globalmente. Cerveja não melhora o desempenho esportivo. A nossa autorregulamentação é rigorosa nesse ponto e muito bem acompanhada por todos os comerciais desenvolvidos no Brasil. Portanto, não há nenhuma indução de que cerveja melhore o desempenho esportivo. Agora,
O aficionado de futebol é também um tomador de cerveja no mundo todo. Isso não é diferente no Brasil. É válido desde que você não dirija essa publicidade para o público infantil, como nós não fazemos. Então, na verdade, a nossa publicidade é dirigida para os consumidores de bebida alcoólica e nós temos vários programas, inclusive usando esses ídolos, ensinando a não usar de maneira inadequada a bebida alcoólica, não bebendo e dirigindo e não dirigindo o consumo para menores de idade. Elas são anunciadas em programas dirigidos ao público adulto. Isso é muito importante. Os programas dirigidos ao público adulto não necessariamente passam em horários marcados. Isso é uma visão antiga, velha, de quem não se ocupa de usar fatos e dados para tomar decisões sobre políticas, diferente do CONAR, que se ocupa disso. Então, programas que são majoritariamente voltados para o público adulto, independente da hora em que estão sendo veiculados, podem ter relação com produtos utilizados para esse público. Programas dirigidos ao público infanto-juvenil, independente da hora que passe, não são permitidos. E é assim que a cerveja regulamenta o uso das mídias em que faz as suas publicidades. E para falar sobre essa questão delicada envolvendo publicidade e esporte, cerveja e futebol, estão conosco Erich Betting, especialista em marketing esportivo, e o psiquiatra Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira. Infelizmente, o CONAR, convidado a participar do programa, não pôde comparecer e mandou uma nota cujos termos, resumidamente, diz o seguinte: o CONAR já há vários anos veta a associação de marcas de bebidas alcoólicas a uniformes de esportes olímpicos, da mesma forma que apelos de qualquer natureza que sensibilizem diretamente o público menor de idade. Mais adiante, quanto ao assunto objeto de pauta do programa, a questão da cerveja e do futebol, diz o CONAR, trata-se de relacionamento comercial entre a CBF e a Ambev, que não diz respeito à autorregulamentação publicitária. Vamos ouvir agora, vamos começar ouvindo a palavra abalizada do professor Ronaldo Laranjeira, titular de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, coordenador do Instituto Nacional de Políticas do Álcool e Drogas, o INPAD, do Conselho Nacional de Pesquisas, PhD em Psiquiatria pela Universidade de Londres. Doutor Laranjeira, eu queria saber, e queria que o senhor esclarecesse o telespectador sobre um assunto que foi falado aqui nas reportagens que antecederam o debate, que é o negócio da criança, né? Houve quem dissesse que a criança não gosta da cerveja porque tem um sabor muito picante, ela não gosta, ela gosta de coisas mais adocicadas, e outros disseram que o futebol não é infantil, não é? Eu queria que o senhor explicasse essa questão e dirimisse essas coisas um pouco assim superficiais que foram ditas.